solo era muito importante. Se ainda o solo não tem ainda essa cobertura, como que a gente poderia estar resolvendo esse assunto da cobertura? Pode-se trazer de fora? Pode-se plantar algo nas proximidades, uma capineira, por exemplo, de, de napier ou qualquer outra, para colocar como cobertura? O que a senhora plantaria? O que colocaria como cobertura? Porque o napier tem um negócio, depois você não tira mais. Não na área do plantio, na proximidade e depois. E depois ele anda. Não, napier é... Complicado. O que se usa, então, como cobertura? Olha, a cobertura, a gente deixa o mato. E vai só cortando o mato e deixa o mato como cobertura. O que eu fiz quando comecei com a minha terra, eu adubei 120 quilos de NPK para nascer alguma coisa, porque não nasceu nada. Não? Então, para animar um pouco, para ver, e depois andava. Depois, a segunda vez, a gente já planta uma cultura de milho e sorgo e mucuna, uma coisa assim, né? Misturado já, o girassol, e que dá muita massa. E nas áreas já de plantio, não nas áreas de regeneração, nas áreas de plantio, como que poderia fazer? Bom, na área de plantio, eu não sei o que está plantando. Soja, milho, arroz e feijão. Bom, soja e feijão não produzem muita matéria orgânica. Isso é muito complicado, não? Poderia-se fazer um consórcio com milho para ajudar nisso? Não, eu não iria fazer consórcio, porque lá a soja não dá mais nada quase. Quando vai na sombra, ele joga as flores. Soja não pode ser muito na sombra. E se o consórcio fosse com 2 ou 3 plantas de milho por metro, um espaçamento maior para a entrada de sol e de luz? Mas isso aqui não vai fornecer muita matéria orgânica, não. Então, eu não sei, mas eu iria tentar mesmo assim, vamos dizer, depois de uma soja, plantar milho ou sorgo, ou qualquer coisa, penso dá também para comer, não? Milho dá muita coisa para fazer para comer. De modo que por exemplo, na América Central, eles vivem de milho. Agora, nós tivemos uma experiência anterior, alguns anos atrás, com um plantio de soja, que nós fizemos uma capina, mas depois dessa capina o mato desenvolveu muito. E a soja ficou no meio do mato. E não foi possível colher com a colheitadeira e tivemos que fazer uma colheita manual. E essa foi a maior colheita de soja até hoje em Figueira, porque no meio do mato ela produziu muito bem. Então, eu pergunto se isso pode ser uma indicação de uma forma de trabalho com ela, porque ela foi capinada uma vez, logo que adquiriu. O mato vai por cima da soja, eu não sei. Não, na época o mato ficou mais baixo do que ela. Se o mato está mais baixo, certo, mas se o mato vai em cima, ele fica na sombra. Também, por exemplo, soja, se tem o plantio mais denso, ou se tem bastante nitrogênio e que ela começa de fazer muita folha, ela tem pouca carga. E a senhora acha que a quantidade de 16 plantas por metro não está demasiada ou está ideal? Bom, soja e feijão, estes aqui, não fazem perfis. Eles fazem um talo só, não. Então, aqui não adianta de plantar muito este. Agora, nos diversos tipos como arroz, trigo, por aí que fazem perfil, não? Esse distanciamento é importante, porque faz mais perfil. Solta mais colmos e produz mais a cada planta. Tá bem. Agora, no seu livro, você falou um pouco sobre as micorrizas, né, os fungos que ficam na raiz. E você tem uma frase que você coloca que eles beneficiam-se de uma adubação fosfatada, um fosfato natural pouco solúvel. Aquela
resíduo de carvão que eu te mostrei da última vez com essa análise de solo que nós temos aqui, que está muito rico em fósforo e potássio, né? Esse pode ser considerado um fosfato natural, jogado assim em pequena quantidade? Agora, eu não sei, porque normalmente o fósforo some na queima. Agora, se vocês ficam com muito fósforo... aqui está bastante. Você acha que as micorrizas podem se beneficiar dessa munha de carvão no solo? Pode ser, não? Micorriza, o que precisa, antes de tudo, é uma terra mais ou menos agregada. Se a terra é muito dura, mesmo com fósforo, não vai fazer muita micorriza. Porque este é o grande problema, por exemplo, em Paraná. Eles deixam praticamente morrer a sua gralha azul. E esta gralha azul não replanta mais o mato de araucária, porque ele aqui foi que replantou. E agora, se estas raízes das araucárias, se as micorrizas, a terra fica dura e dá enchente. Então, eles dizem que a maldição da gralha, que ela desaparece e deixa enchente para trás. Mas não é por causa disso, é a continuação, não? Então, eu tenho a impressão que é justamente quanto mais compactada a terra, tanto menos micorriza tem. Então, a culpa é do ser humano, não da gralha. A culpa é do ser humano, não da gralha. E você também falou que tem 3 formas de matar a vida do solo: a aração, a calagem e o nitrogênio. Você pode explicar melhor? Claro, porque depois de cada aração é uma oxigenação, uma ventilação do solo. Então, no momento que entra oxigênio, vem todas as bactérias aeróbias e começam a decompor rapidamente, normalmente lactobactérias, começam a decompor rapidamente matéria orgânica. Com calagem, eu estou aumentando um pouco o pH e vem outras bactérias que decompõem mais matéria orgânica. E, por exemplo, na Europa se falava por causa disso, pai rico, filho pobre, porque colocaram calagem e a matéria orgânica se perdeu sem que eles se deram conta. E o nitrogênio, lógico, porque o nitrogênio, você tem agora o que restou ainda de matéria orgânica, tem uma proporção muito larga entre carbono e nitrogênio. Vamos dizer, a bactéria precisa 10 para 1. 10 carbono por 1 de nitrogênio para poder decompor. Se está 40 para 1 ou 80 para 1, não tem bactéria aqui que consegue decompor. Tá? Se você agora coloca nitrogênio, diminui a distância. Então, aumenta o nitrogênio e, de repente, você tem 10 para 1. E ele consegue decompor a lignina que antes não conseguia decompor. Então, aí a terra fica completamente sem nada. E aí morre, está dura. E, por exemplo, meu filho que trabalha aqui na Embrapa, em São Carlos, ele me diz, nós botamos no pasto nitrogênio e calagem para melhorar a forrageira, e agora até 1,5 metro sumiu a matéria orgânica. Se foi tudo. Disse, bom, você não acreditou agora. Tem de fazer a sua experiência, pois. Você também falou sobre o pH ótimo no trópico, que seria 5,6 em água ou 4,8 em cloreto de cálcio. O porquê desse pH ser mais baixo do que normalmente se indica a literatura normal, que é 6? A literatura normal é do clima temperado. E o clima temperado precisa um pH neutro. Porque lá a maior parte dos micróbios tem a sua maior atividade. Aqui eu trabalhei 3 anos só com enzimas do solo. E a enzima do solo é mais ativo todos, em 5, 6.
Então, se as enzimas das bactérias são as mais ativas, é justamente o pH tropical. E isto aqui, muitos autores já hoje admitem que é 5 ou 6 para trópico, justamente por causa da atividade das bactérias, porque aqui o pH não vai subir até neutro, nunca. Ele vai até no máximo 6, depois por cima disso não vai.